Utilizando a estrela veloz, Zhao Tian começou a correr a toda velocidade. Contudo, o urso vermelho escaldante era assustadoramente rápido. Apesar da velocidade de movimento obtida com a técnica estrela veloz ser incrivelmente rápida, Zhao Tian ainda estava no primeiro nível do reino espiritual e mal tinha compreendido o primeiro estágio dela. Assim, a velocidade do urso vermelho escaldante, que era uma besta demoníaca dominadora, era tão alta quanto a de Zhao Tian, mesmo que o urso vermelho escaldante não utilizasse nenhuma técnica de movimento. Anteriormente, quando atraía os lobos negros ferozes, Zhao Tian corria com um certo grau de cautela. Ele sabia que apesar daqueles lobos negros ferozes serem velozes, ele ainda conseguiria manter uma certa distância, desde que ele não estendesse demais o tempo de fuga. Mas a situação era totalmente diferente agora. O urso vermelho escaldante era grandemente superior ao lobo negro feroz, em termos de velocidade e força. Afinal, ele era uma legítima besta demoníaca dominadora. Aquele urso vermelho escaldante perseguiu Zhao Tian em pé de igualdade. Se Zhao Tian corresse por muito tempo e perdesse velocidade, o urso vermelho escaldante o pegaria facilmente. Porra, como pode um bicho desse tamanho correr tão rápido? Zhao Tian praguejou enquanto corria a toda velocidade. Hahaha, parece uma corrida de lesmas. Esse urso vermelho escaldante está no primeiro nível do reino dominador. Você ainda está com sorte, porque se ele estivesse no segundo nível do reino dominador, você já teria sido pego há muito tempo. Por exemplo, o mais forte de todos aqueles lobos negros ferozes estava apenas no quinto nível do reino espiritual. Gold falou enquanto gargalhava e ainda continuou. Vai correndo aí. Eu vou tirar uma soneca agora. Tenta não morrer. Apesar de estar com raiva do Gold, Zhao Tian não disse mais nada e apenas continuou sua fuga. Num primeiro momento, Zhao Tian xingava Gold interiormente. Porra, como que esse cara consegue dormir em uma hora dessa? Porém, depois de perceber que ficar com raiva de Gold não ajudaria em nada, Zhao Tian começou a planejar algum modo de escapar daquele urso vermelho escaldante. Vendo a imagem daquele pequeno ser humano fugindo dele, o urso vermelho escaldante estava ficando cada vez mais furioso. Pelo fato de não conseguir pegá-lo. Então, ele abriu a sua enorme boca e uma pequena esfera vermelha escarlate brilhou de sua garganta. O urso vermelho escaldante apontou a boca para Zhao Tian e, como se fosse um canhão, cuspiu aquela esfera de 15 centímetros de circunferência na direção dele. Uma enorme explosão surgiu logo atrás de Zhao Tian. O raio daquela explosão era de 1 metro, e o local onde aquela esfera havia pousado estava ardendo em chamas. Após errar o ataque, o urso vermelho escaldante começou a lançar mais bolas de chamas, uma após a outra. Era só isso que faltava. Um urso no primeiro nível do reino dominador, que cospe fogo. Zhao Tian xingou enquanto continuava correndo. Para a sorte de Zhao Tian, a Floresta Sombria possuía muitas árvores que, apesar de secas e sem vida, eram espessas e de certa forma bloqueavam os ataques do urso vermelho escaldante. Um mar de chamas estava se formando atrás de Zhao Tian. Ele,
que anteriormente já não via nenhum grande plano de fuga, agora estava ainda mais sem esperança de escapar do urso vermelho escaldante. O único plano que Zhao Tian conseguia pensar era correr em direção à saída da floresta sombria e levar aquele urso vermelho escaldante junto com ele. Ele sabia que, assim que ele entrasse no território da Escola Estrela da Guerra, os Elders da escola iriam matar rapidamente o urso vermelho escaldante, para que ele não machucasse ninguém dentro da escola. Porém, o problema desse plano era que, se Zhao Tian saísse da Floresta Sombria antes do prazo, ele seria automaticamente eliminado do teste. O teste da Floresta Sombria não consistia em apenas coletar 10 núcleos espirituais. Era também uma espécie de teste de sobrevivência. Os candidatos teriam que caçar durante o dia e sobreviver aos perigos noturnos que a floresta possuía. Dessa forma, Zhao Tian só poderia sair da Floresta Sombria na tarde do dia seguinte. Durante a sua fuga desenfreada, Zhao Tian estava de certa forma feliz. Mesmo correndo por uma longa distância, ele não encontrou nenhum grupo de candidatos, ou expôs ninguém além dele mesmo a este perigo. Para que tudo continuasse assim, Zhao Tian se manteve a correr perto do limite de 20 km, estabelecido pelos Elders da Escola Estrela da Guerra, pois ele sabia que nenhum grupo se aproximava demais dali. Após 2 horas de fuga, os olhos de Zhao Tian se arregalaram. Em meio ao nevoeiro, uma silhueta que parecia ser a de um humano se formou. A silhueta parecia ser de alguém que estava correndo em direção contrária a Zhao Tian. Quando Zhao Tian finalmente pôde ver a imagem daquela pessoa, ele avistou um jovem de 15 anos. Seus negros e longos cabelos estavam totalmente bagunçados. Ele usava uma armadura leve de cor branca. A armadura estava extremamente danificada. Na parte de cima da cintura haviam várias rachaduras e um enorme buraco no peito. O jovem tinha os olhos tão arregalados quanto os de Zhao Tian. "Não venha para cá! Se esconda rápido!" Os dois berraram simultaneamente. Os dois ficaram sem palavras depois do que ouviram. Tanto Zhao Tian quanto o outro jovem rapidamente se reconheceram. "Gu Ren?" Zhao Tian murmurou. Assim como Zhao Tian, Gu Ren havia entrado sozinho na Floresta Sombria. Com a força dele, seria extremamente fácil superar aquele teste. Porém, o estado atual de Gu Ren contradiz isso. No momento em que Gu Ren reconheceu Zhao Tian, ele ficou extremamente chocado. Ele nunca imaginaria que iria encontrar Zhao Tian perto do limite de 20 km. "Droga! O que você está fazendo? Esconda agora!" Gu Ren berrou loucamente ao ver que Zhao Tian ainda avançava na sua direção. "Não dá!" Zhao Tian respondeu aos berros enquanto se aproximava cada vez mais de Gu Ren. "Você não entende. Você tem que se esconder agora. Tem uma besta demoníaca dominadora me perseguindo." Gu Ren alertou. "Então a gente está totalmente fodido. Porque tem uma besta demoníaca dominadora atrás de mim também." Zhao Tian disse de volta, enquanto interiormente pensava de forma irônica. "É claro. Além de um urso vermelho escaldante que cospe fogo estar me perseguindo, tudo o que eu precisava agora era de outra besta demoníaca dominadora no meu encalço. Mas que merda!" Gu Ren, com uma face de absoluta surpresa, berrou de volta.